1. Já se disse com efeito em que consiste a substância das coisas sensíveis, o que, aliás, foi abordado no tratado acerca da física, em conjunto com a matéria, tendo posteriormente se tratado da substância, que possui existência em ato. De momento, a nossa investigação encaminha-se no sentido de se saber se existe ou não, e para além das substâncias sensíveis, algo que seja inamovível e eterno, assim como, caso exista, saber em que consiste, havendo nesse sentido de então se considerar aquilo que é justamente alegado pelos outros, isto com vista a nos ser possível, caso haja algo de errado, a ser por aqueles assinalado, não sermos alvo das mesmas objeções, enquanto na eventualidade de haver uma opinião comum a eles e a nós. Assim, não teremos de nos recriminar por essa situação. Isto porque deveremos, nesse caso, nos congratular por termos conseguido melhor precisar certas coisas do que os nossos antecessores, assim como outras, e sem o ter feito da pior maneira. Com efeito, duas opiniões são sustentadas no que diz respeito ao assunto, a saber, uma a sublinhar serem as realidades matemáticas, tal como os números, as linhas e demais, efetivamente substâncias. Outra afirmando que também as ideias são substâncias. Visto isto, uma vez reconhecerem alguns estas duas diferentes ordens, isto é, as ideias e os números matemáticos, enquanto outros, por seu lado, sustentam possuírem aqueles uma natureza, enquanto ainda outros advogam consistirem as substâncias matemáticas, nas únicas substâncias. Assim deveremos contrapor, em primeiro lugar, com a avaliação das ditas realidades matemáticas, não as qualificando como outra característica, senão essa, a saber, tentar indagar, por exemplo, se porventura são efetivamente ideias ou não, ou ainda, se constam como princípios ou substâncias inerentes às coisas existentes ou não, mas, sobretudo, tentar ver se aquelas existem efetivamente, como realidades matemáticas ou não, e caso existam, como poderão efetivamente existir. Assim, em segundo lugar, dever-se-á considerar, em separado, as ideias, segundo elas próprias, e segundo a respectiva modalidade geral. Isto apenas na condição de tal corresponder ao requerido pela respectiva investigação, havendo, na verdade, a maior parte das questões a isso relativas de ter sido discutidas fora do âmbito da nossa escola, além de a maior parte do nosso tratamento visar sobretudo a finalidade de pelo menos lançar alguma luz sobre essa investigação, nomeadamente no que se refere à nossa análise de serem ou não as substâncias e os princípios a gerirem as coisas existentes, sejam porventura numerosos ou ideias. É que, na verdade, logo a seguir a discussão respeitante às ideias, tal há de consistir no terceiro estádio da nossa pesquisa. Com efeito, se as realidades matemáticas existem, deverão elas necessariamente existir nos objetos sensíveis, de acordo com o que alguns alegam, ou enquanto entidades separadas dos objetos sensíveis, o que, aliás, também é justamente por outros advogado, ou por outro lado, caso existam de um modo que não estas duas maneiras supracitadas, não hão de consequentemente existir, ou apenas existirão numa seção específica, eis por conseguinte qual seja o tópico desta nossa discussão, a não visar se elas existem ou não, mas antes como existem. 2. De fato, é impossível que as realidades matemáticas possam efetivamente existir nas coisas sensíveis, assim como a doutrina agora delineada consiste de algum modo num artifício, assim como já se confirmou selo a precedente discussão das respectivas dificuldades, além de se ter justamente indicado a impossibilidade de dois sólidos poderem encontrar-se no mesmo lugar, bem como, com base no mesmo argumento, de haverem as demais valências e características de existir também nas ditas coisas sensíveis, embora nenhuma delas o seja em separado. Tudo isto já o dissemos efetivamente.
Para mais, tal redunda ainda óbvio, a saber, que segundo esta tese, será impossível para qualquer corpo vir, em circunstância alguma, a ser dividido. Isto porque seria de ser dividido mediante um plano, assim como o plano mediante uma linha, e a linha mediante o ponto, havendo neste caso, consequentemente, o ponto de não poder ser já dividido. Visto isso, seu ponto não pode ser dividido, a linha também não. E mediante a linha não o possa ser, o plano não o poderá, nem o sólido sequer. Posto isto, qual a diferença a ser então aferida? Caso sejam as coisas sensíveis, eventualmente essas entidades indivisíveis. Ou por outro lado, caso elas próprias não o hajam de ser, na instância de incluírem tais entidades indivisíveis. Certamente, o deslance daí decorrentes será senão o mesmo, é que se as entidades ditas sensíveis são divisíveis, as outras serão, por sua vez, igualmente divididas. Assim não sendo, nem as próprias entidades sensíveis poderão ser alguma vez divididas. Todavia, mais uma vez, não é possível que tais entidades venham a existir em separado. Isso porque, na eventualidade de haver para além dos ditos sólidos sensíveis, outros sólidos que os são em separado, e anteriores aos sólidos sensíveis, redundará indubitavelmente haver, para além dos planos, outros planos, ou pontos, ou linhas a existirem em separado. Com efeito, a consistência intrínseca aos fatos assim o exige. Contudo, se tais entidades existem, mais uma vez para além dos ditos planos, linhas ou pontos a competir aos sólidos matemáticos, então terá forçosamente de haver outros tantos a serem-no em separado. Na verdade, os não compostos são anteriores aos compostos, e no caso de os serem efetivamente, a saber, consoante haja corpos, também eles anteriores aos corpos sensíveis, a não constarem como sensíveis. Então, e com base no mesmo argumento, os planos que existem por si mesmos hão de ser consequentemente anteriores àqueles que se encontram nos corpos desprovidos de deslocação, havendo por conseguinte tais planos de justamente constar como outros, assim como as linhas, que não aqueles que existem em concomitância com os supracitados sólidos matemáticos, relativamente aos quais esses pensadores atribuem uma existência à parte. Com efeito, estes últimos existem associados aos sólidos matemáticos, enquanto aqueles outros, por seu turno, antecedem estes, mesmos sólidos matemáticos. Referidos além disto, e por consequência, terá de haver, a também competir a estes planos, linhas e anteriores a estas. Deverão, por conseguinte, também haver com base no mesmo raciocínio, outras tantas linhas e pontos, e assim também, anteriores a estes últimos pontos, associado às linhas antecedentes, terão de haver outros tantos pontos, ainda que em relação a estes já não se verifique existirem, mais ou a serem anteriores. De momento, toda esta argumentação acumulada revela-se algo absurda, enquanto deparamo-nos assim com um conjunto de sólidos, a parte dos sólidos, ditos sensíveis, assim como três conjuntos de planos, também a parte dos planos sensíveis, havendo por isso de ser precisamente aqueles que possuem uma existência à parte dos planos sensíveis, assim como aqueles outros a constarem nos sólidos matemáticos, ou então aqueles outros ainda que existem em separado em relação aos que constam nos sólidos matemáticos, constituindo ainda, quanto às linhas, serem 4 conjuntos, e quanto aos pontos, 5 conjuntos. Assim sendo, qual destes será efetivamente o visado pelas ciências matemáticas? Na verdade, não será certamente o dos planos, ou o das linhas, ou dos pontos a se verificarem num sólido desprovido de deslocação, visto uma ciência almejar sempre aquilo que é anterior. Ademais, ainda com base no mesmo argumento, tal também se há de constatar com os números, uma vez que deverá também haver um conjunto diferente de unidades, em separado em relação a cada um dos pontos, ou a cada uma das referidas realidades, a saber, tanto dos objetos dos sentidos, como dos objetos do pensamento.
havendo por conseguinte, forçosamente, de existir diversas classes de números matemáticos. De novo, como poderá ser possível solucionar tais questões, a que já aludimos anteriormente, a quando da nossa discussão das dificuldades daí decorrentes? Na verdade, as realidades da astronomia hão de sempre existir em separado em relação às coisas sensíveis, tais como as realidades da geometria o hão de efetivamente ser, e no entanto, como seria possível, nessa eventualidade, haver um firmamento de então existir a parte com as suas respectivas partes, ou qualquer outra coisa a possuir movimento? Do mesmo modo, também as realidades óticas, ou aquelas relativas à harmonia, hão de consequentemente existir em separado. Isto porque haverá tanta voz como vista, para além das ditas vozes, ou vistas, sensíveis ou individuais. Assim sendo, é conspícuo haverem os demais sentidos, e ainda os demais objetos dos sentidos, de existir em separado. Assim, não sendo, por que motivo haveria um conjunto daqueles de assim ser, enquanto o outro não? Portanto, se de fato tal sucede, também hão de existir animais em separado, uma vez que haverão de também existir sentidos. Mais uma vez, existem efetivamente certos teoremas matemáticos que são universais, a consequentemente existirem para lá destas substâncias. Quanto a isto, terá pelos vistos de haver uma outra substância, intermediária, e a parte tanto em relação às ideias, como no que concerne aos intermédios. Uma substância, enfim, que nem há de ser número, nem ponto ou grandeza espacial, nem tampouco tempo. Ademais, se tal é realmente impossível, então também será necessariamente impossível haverem as primeiras entidades de existir a parte das coisas sensíveis. Além disso, na generalidade, as conclusões, igualmente contrárias à verdade, e as concessões mais comuns, hão de aí decorrer, contanto que haja eventualmente alguém de supor existirem as realidades matemáticas, efetivamente como entidades em separado. Na verdade, porque existem elas, desse modo deverão, nesse caso, existir antes das grandezas sensíveis, espaciais, ainda que sejam verdadeiramente posteriores àquelas, havendo com efeito a grandeza espacial, incompleta, de ser justamente anterior, segundo a respectiva ordem da geração, ainda que tal haja eventualmente de ser posterior, segundo a ordem da substância, tal como a ausência de vida o é em relação ao que vive. Novamente, devido a que coisa e quando haverão as realidades matemáticas de ser apenas uma? Com efeito, as coisas são apenas uma no nosso mundo da percepção, devido à alma, ou a uma parte da alma, ou devido qualquer coisa a por isso constituir algo suficiente e razoável. Havendo visto isso, e se tais coisas não se encontrarem presentes, a dita coisa de ser uma pluralidade, a portanto desmembrar-se em partes. Contudo, no caso das realidades matemáticas, que são aliás divisíveis e são quantidades, qual será a causa de constar o seu respectivo ser como apenas um e de se encontrarem em conjunto? Mais uma vez, as modalidades relativas à geração dos objetos matemáticos provam que realmente estamos certos. Na verdade, a primeira dimensão a produzir-se é o comprimento, a largura depois, e a profundidade por último, com o respectivo todo a sem completar-se. Então, se aquilo que é posterior, segundo a ordem da geração, é consequentemente anterior, segundo a ordem da substância, o sólido, nessa eventualidade, será também posterior, tanto ao plano como à linha. Para mais, será precisamente deste modo que haverá ele de ser mais completo e mais perfeito, como todo, porque pode tornar-se, por consequência, animado. Visto isso, como poderia uma linha ou um plano vir por outro lado a ser eventualmente animado? Com efeito, tal suposição vai muito para além dos nossos sentidos. De novo, o sólido consiste numa espécie de substância, na medida em que se encontra já na posse de uma certa completude. Todavia, como poderão as linhas ser substâncias? De fato, nem o serão como forma ou como estrutura, tal como a alma o é, nem tampouco como matéria, como o sólido. Com efeito, não possuímos qualquer experiência
no que concerne a poder alguma coisa assim ser disposta fora as linhas, os planos ou os pontos, enquanto, por outro lado, caso tenham estes precisamente sido concebidos como substância material, poder-se-ia efetivamente se dar conta das coisas a eventualmente serem dispostas em conjunto para além daqueles. Conceda-se, por conseguinte, que são eles anteriores à definição, embora ainda assim nem todas as coisas que sejam eventualmente anteriores em definição possam ser anteriores em substância. Na verdade, aquelas coisas que são justamente anteriores em substância, a poderem, quando apartadas das demais coisas, superá-las no que concerne à respectiva aptidão de uma existência independente. E, no entanto, hão de ser as coisas efetivamente anteriores àquelas cuja definição seja composta a partir da definição daquelas outras, havendo, contudo, estas duas faculdades de não ser, de modo nenhum, coextensivas. Na verdade, consoante haja os atributos de necessariamente não existir, a parte das suas respectivas substâncias, tal como, por exemplo, movível ou branco. Então branco será anterior ao homem branco, segundo a definição, embora não o sendo quanto à substância. Para mais, não poderá existir em separado, mas antes haverá de assim ser, e sempre a coincidir com a respectiva coisa concreta, havendo de se entender por coisa concreta o homem branco. Uma vez isto sobressai conspícuo, nem tal poder, de modo algum, consistir no pretendido resultado da abstração. Não será anterior, pela mesma razão não havendo de o ser aquilo que justamente se gera, ao se aduzir algo determinante posterior, na medida em que será precisamente por se adicionar um certo determinante ao branco que se pode dizer homem branco. 3. Com efeito, já foi suficientemente referido o fato de as realidades matemáticas não consistirem em substâncias ao mesmo nível que os corpos o são, além de não serem anteriores aos sensíveis no que concerne ao ser, apenas o sendo por conseguinte, quanto à respectiva definição, não podendo por isso existirem separado. Todavia, uma vez que não era possível poderem elas mesmas existir nos sensíveis, torna-se evidente que nem poderão existir de todo ou ainda existir numa seção específica, não podendo, portanto, existir enquanto desprovidas de denominação alguma. Na verdade, existir possui variadíssimos sentidos. De fato, assim como as proposições matemáticas universais não terão necessariamente nada que ver com aquelas realidades que existem à parte, a saber, em separado em relação às grandezas extensas e aos números, ainda que visem as grandezas e os números, se bem que, não sendo enquanto tal, a poderem, por conseguinte, ter grandeza ou ser divisíveis. Do mesmo modo, posto isso, redunda manifesto ser possível, então, haver tanto proposições como demonstrações relativas às ditas grandezas sensíveis, embora não enquanto sensíveis, mas antes enquanto determinadas por certas qualidades definidas. Com efeito, visto verificar-se haver muitas proposições relativas a coisas que são apenas assim referidas como uma deslocação, afora aquilo em que realmente tal coisa consiste, ou então o seu respectivo acidente, uma vez que nem será necessário que tenham forçosamente de haver algo de movível, em separado em relação aos sensíveis, ou a ser uma entidade movível distinta a constar nos sensíveis. Assim sendo, então, também, no que concerne aos ditos movíveis, há de haver certas proposições e certas ciências, a efetivamente versá-lo enquanto corpos, embora não enquanto movíveis, ou mesmo enquanto planos ou apenas enquanto linhas, ou enquanto divisíveis ou ainda enquanto indivisíveis, a implicar uma posição ou apenas enquanto indivisíveis. Visto isso, já que corresponde à verdade afirmar-se, sem qualquer determinação, haverem não só as coisas separáveis, como também as coisas inseparáveis, de efetivamente existir, tal como, por exemplo, os movíveis existem. Então, nesse caso, também será verdade dizer-se, e sem qualquer determinação, que as realidades matemáticas existem efetivamente com aquele caráter que justamente lhe atribuem os matemáticos. Além disso, conforme seja verdade, o mesmo poder se afirmar ainda acerca das demais ciências,
e sem qualquer denominação, a saber, que visam esse determinado objeto, embora não com aquilo que ele é, por acidente. Tal como, por exemplo, o não é com o branco, caso aquilo que é saudável seja branco, havendo tal ciência de ter por objeto a saúde, mas antes, com aquilo que consiste no próprio objeto de cada ciência, per si, aqui sendo o saudável, no caso de tal ciência visar o seu respectivo objeto enquanto saudável, relativo ao homem enquanto homem. Resumindo, se assim é, então o mesmo se há de constatar com a geometria, contanto que o seu objeto seja um sensível, ainda que não houvesse necessariamente enquanto sensível, não sendo precisamente por isso as ciências matemáticas ciência dos sensíveis, nem tampouco o serão, por sua vez, aquelas coisas apartadas dos sensíveis. Com efeito, muitas propriedades são inerentes às coisas unicamente porque a sua própria natureza possui esse caráter, a cada um específico, tal como sucede com aqueles atributos peculiares ao animal enquanto fêmea ou enquanto macho, ainda que o não seja fêmea ou macho, em separado em relação aos animais, havendo uma vez isto de haver outros tantos atributos a competirem as coisas apenas como comprimentos ou como planos. Ademais, consoante versemos sobre aquelas coisas que são anteriores, segundo a definição é simples, o nosso conhecimento há de assim atingir o maior rigor, a saber, a simplicidade. Por conseguinte, toda a ciência que abstrai, a partir da grandeza espacial, tornar-se-á, consequentemente, mais rigorosa do que aquela que meramente toma conhecimento daquela, havendo tal ciência de ser tanto mais rigorosa, quanto mais abstrair a partir do movimento, ainda que, ao tomar simples conhecimento do movimento, se torne eventualmente mais precisa na condição de o fazer ao visar o movimento primordial, visto ser esse o mais simples, havendo por sua vez o movimento uniforme de ser efetivamente a sua forma mais simples. A mesma exposição valerá para a harmonia ou para a ótica, uma vez que não consideram o seu objeto enquanto vista nem enquanto voz, mas antes enquanto linhas e números, embora estes últimos constituam atributos intrínsecos aos primeiros. Além do mais, no que concerne à mecânica, o mesmo desenvolvimento se poderá constatar. Por conseguinte, se porventura se supuser atributos efetivamente em separado em relação, por sua vez, aos respectivos atributos, além de se pretender iniciar uma investigação nesse sentido, nem por isso se estará mais equivocado do que quando se pretende traçar uma linha no chão, denominando-a como o centro de um pé de comprimento, quando na realidade não é. É que, com efeito, o respectivo erro não se encontra incluído nas premissas. Cada questão será, posto isto, investigada de modo indicado, a saber, mediante uma disposição a pautar-se por um ato de separação, que, no entanto, não será verdadeiramente separado, tal como procedem o aritmético ou o geômetra. Na verdade, um homem enquanto homem consiste em algo de indivisível, além de assim haver o aritmético, de supor uma coisa que justamente é indivisível, questionando-se depois se um atributo poderá, porventura, competir a um homem enquanto homem indivisível. No entanto, o geômetra aborda-o sem que seja homem, enquanto homem nem enquanto indivisível, mas sobretudo enquanto sólido. Com efeito, aquelas propriedades a dizerem respeito àquele, ainda que não tivesse sido ele por acaso indivisível, é plenamente possível haverem de lhe pertencer, mesmo a parte desses tais atributos nomeados. Portanto, os geômetras procedem, quanto a isto corretamente, visto referirem-se às coisas existentes, havendo os respectivos objetos de existirem efetivamente. Isto porque o ser comporta realmente dois sentidos, a saber, não só existe quanto à realidade intrínseca, mas também quanto à matéria. Por outro lado, dado que o bem e o belo são diferentes, uma vez que o primeiro implica sempre a conduta como sua respectiva realidade, enquanto o segundo, por seu lado, pode ser vislumbrado nas coisas desprovidas de movimento. Aqueles que advogam haverem as ciências matemáticas de ignorar o belo ou o bem estão enganados. Na verdade,
Tais ciências não só falam acerca deles, como ainda apresentam sobejas evidências a eles relativas, na medida em que, se não se referem a elas abertamente, revelam certos atributos que resultam deles, ou então dimanam das suas respectivas definições, não sendo por isso verdade afirmar-se haverem elas de nada dizer acerca daqueles. De fato, as formas mais relevantes da beleza consistem, precisamente, na ordem e na simetria, bem como na sua respectiva ausência de definição, que, aliás, as ciências matemáticas justamente elucidam com especial acuidade. Ademais, uma vez serem estas, a saber, a ordem e a indefinição, as causas de diversas coisas, deverão, consequentemente, estas ciências abordar também esta modalidade de princípio causal, isto é, o belo, como sendo, de certo modo, uma causa. No entanto, haveremos de falar sobre o assunto adiante, com maior profundidade. 4. No que toca às realidades matemáticas, valerá o mesmo, havendo nós, no entanto, de ter precisado haverem elas de terem assim existido, segundo a maneira como existem, além daquele sentido segundo o qual são anteriores, ou aquele outro segundo o qual não são anteriores. De momento, no que concerne às ideias, dever-se-á examinar a própria teoria das ideias em si mesma. Em primeiro lugar, sem que se tenha de a relacionar com a natureza inerente aos números, havendo de o fazer daquela forma segundo a qual tal era originariamente, assim entendido, em particular por aqueles que foram os primeiros a defender a existência das ideias. Com efeito, os adeptos da teoria das ideias foram induzidos a isso devido naquilo que justamente concerne a verdade das coisas, a sustentarem as afirmações de Heráclito, a descreverem as coisas sensíveis como fluindo constantemente, de modo a, caso o conhecimento ou o pensamento impliquem visar um determinado objeto, ter de haver outras entidades permanentes, em separado em relação às coisas ditas sensíveis. É que, assim não sendo, não poderia haver conhecimento algum daquelas coisas que se encontram no estado de fluir. Todavia, quando Sócrates se debruçou sobre as coisas mais excelentes, relativas à índole, tendo sido o primeiro no que a isso diz respeito, a invocar a problemática respeitante à dita definição universal, já que entre os físicos, Demócrito foi o único a abordar o assunto, ainda que de passagem, definindo apenas o quente e o frio, o que aliás estava em voga, enquanto os pitagóricos, por sua vez, tinham abordado já a questão apenas pontualmente, cujas definições, como por exemplo de oportunidade, de justiça, ou mesmo a de casamento, implicavam os números, havendo por isso Sócrates de obviamente tentar descortinar a respectiva essência, procurando socorrer-se de silogismos, havendo o que é uma coisa, de ser precisamente o ponto de partida dos silogismos. Até aí não se tendo verificado ainda nenhum recurso dialético a permitir que uma pessoa pudesse, nisso se incluindo aquelas coisas desprovidas de conhecimento da essência, eventualmente especular acerca dos contrários, nem a poder indagar-se poderá a mesma ciência, eventualmente visar os contrários, visto porque duas coisas poderão ser legitimamente atribuídas a Sócrates, a saber, os argumentos indutivos e a definição universal, ambos constituindo o ponto de partida para qualquer ciência. E, no entanto, Sócrates não concebeu os universais, nem as definições, como existindo em separado, havendo aqueles, não obstante, de atribuir a estes uma existência à parte, constituindo isto justamente naquilo que então denominaram ideias. Por conseguinte, quanto a este ponto, para estes só poderá resultar, e para isso valendo praticamente o mesmo argumento, haverem ideias para todas as coisas que são, por sua vez, concebidas como universais, à maneira daquele homem que pretende contar certas coisas, consoante fossem elas poucas, não se julgando capaz de o fazer, havendo então de as tornar mais numerosas, com vista a ser assim capaz de as contar, havendo tal de ser possível, devido às formas, conforme se poderá dizer, a serem consequentemente mais numerosos do que as coisas sensíveis particulares. E todavia foi devido a investigar as causas destas
que aqueles conseguiram, assim, conceber as ditas formas. Com efeito, cada coisa implica, necessariamente, uma entidade correspondente, a possuir o mesmo nome e a existir em separado em relação às substâncias, além de, no caso dos demais grupos, sejam eles terrenos ou eternos, existir também uma entidade a velar sobre uma multiplicidade delas. Mais uma vez, no que toca às várias maneiras de se provar que as formas existem, nenhuma delas é convincente, porquanto não se consegue necessariamente inferir coisa alguma a partir de umas, enquanto no que concerne a outras, aventam-se formas relativas a coisas em relação às quais os próprios julgam não haver efetivamente formas. De fato, segundo aqueles argumentos aludidos pelas ditas ciências, haverão de existir formas relativas a todas as coisas que porventura indicarem uma ciência, assim como, com base no argumento de um sobre muitos, hão de existir formas relativas mesmo às negações, ou ainda, a partir do argumento relativo ao pensamento que visa um objeto, quando o objeto individual deixar de ser, hão de verificar-se as formas das coisas perecíveis, visto perdurar sempre uma imagem destas. Outra vez, entre os argumentos mais exímios, alguns deles certamente conduzem às formas de relação, cuja respectiva classe a ser, independentemente, alegam não existir realmente, além de outros invocarem o argumento do terceiro homem. De maneira geral, os argumentos a advogarem as ditas formas tendem a corromper as coisas, de cuja existência são os adeptos das formas os mais acérrimos defensores, muito mais do que da existência das ideias. Daqui, obviamente, decorrendo ser o número o primeiro, e não a díade, com o respectivo relativo a lhe ser anterior, assim como este será, por seu turno, anterior ao absoluto. Isto além de todas aquelas questões, acerca das quais esses tais, ao perfilharem as opiniões, a escrutinar as formas, entram em desacordo com os princípios dessa mesma teoria. De novo, e tomando a justificação subjacente à convicção que, em forma as ideias, terão necessariamente de haver formas, não só relativas às substâncias, mas ainda corresponderem a outras tantas coisas, tal assim sendo, por conseguinte, com base no respectivo conceito, a ser apenas um só, não só quanto às substâncias, como também no que concerne às não substâncias, havendo por isso certas ciências relativas às demais coisas, que não à substância, além de muitíssimas outras dificuldades a naturalmente daí decorrerem e a confrontá-los. No entanto, com base nas ditas necessidades relativas ao assunto, ou devido àquelas opiniões acerca das ditas formas, caso tal seja possível partilhar-se, aquilo que poderá apenas existir serão as ideias das substâncias. Com efeito, não são elas comparticipadas por acidente, havendo, contudo, cada forma de assim ser comparticipada à maneira de algo não predicado segundo o sujeito. De fato, interpreto ser comparticipado por acidente no sentido de, caso uma coisa participe segundo o duplo dela própria, não no de no eterno, mas antes no de por acidente, porquanto o duplo é concebido como sendo eterno. Portanto, visto isto, as formas só poderão ser substâncias. Todavia, os mesmos nomes a indicar substância neste mundo ou no ideal, ou seja, qual for a respectiva significação, quando se afirma que existe algo em separado em relação aos particulares, quiçá, ou um sobre muitos. Assim sendo, caso as ideias e as coisas que nelas hão de justamente comparticipar tenham a mesma forma, então terá de haver algo de comum. É que, assim sendo, por que motivo 2 haveria de ser o mesmo quanto ao corruptível, ou enquanto ao 2, a ser muitos ainda que eterno, e de modo nenhum o próprio 2 quanto ao 2 individual? No entanto, na eventualidade de não terem a mesma forma, só poderão partilhar o nome em comum, a corresponder precisamente à circunstância de haver alguém de chamar eventualmente homem, tanto a calhas como a um pedaço de lenha, sem que haja de atestar o que de comum existe neles. Não obstante, caso se suponha poderem as definições comuns
aplicar-se às formas noutros contextos, tal como a figura plana e demais partes, da dita definição a serem, por sua vez, empregadas ao próprio círculo, ainda que o que é realmente tenha obviamente de lhe ser aduzido, algo que será sobremaneira necessário investigar, quanto a ser eventualmente desprovido de sentido. Assim, a que coisa haverá isto de ser aduzido? Ao centro ou ao plano, ou a todas as outras partes da definição? De fato, todos os elementos respeitantes à essência resumem-se às ideias, tal como o animal ou bípede. Mas deverá então existir uma ideia, a corresponder a plano como estando acima, havendo de algum modo encontrar-se presente uma certa natureza em todas as formas enquanto seu gênero respectivo. 5. Na verdade, poder-se-ia, sobretudo, discutir a questão relativa a como poderão efetivamente contribuir as ditas formas a favor das coisas sensíveis no mundo, sejam elas as que são eternas, sejam as que vêm a eventualmente ser e deixar de ser, uma vez não constituírem causa alguma de movimento ou de mudança nelas próprias. Contudo, não serão de grande ajuda com vista à sabedoria, tanto no que concerne ao conhecimento das outras coisas, visto nem mesmo valerem como substâncias destes, de outro modo, teriam de se encontrar presente neles, como no que diz respeito ao seu respectivo ser, caso não se domiciliem nos individuais, que neles comparticipam, ainda que caso assim sucedesse, houvesse de por isso ser concebidos como causas, tal como o branco constitui causa da brancura num objeto branco, ao precisamente se introduzir na composição deste. No entanto, tal argumento, a ter sido supostamente invocado pela primeira vez por Anaxágoras e depois por Eudoxo na sua discussão das aporias, e ainda por outros, poderá ser facilmente refutado. É que é realmente fácil colidir múltiplas objeções, a revelarem-se insuperáveis quanto a tal postura. Contudo, todas as outras coisas nunca poderão provir das ditas formas, qualquer que seja o habitual sentido implícito em das. Para mais, afirmar-se que consiste em determinados padrões, a serem por sua vez neles comparticipados pelas demais coisas, corresponde a empregar palavras esvaziadas de sentido ou metáforas poéticas. Com efeito, o que poderá efetivamente nisso operar, com vista às ideias? Além disso, nenhuma coisa jamais poderá vir e não vir a ser, sem que previamente seja copiada a partir de alguma outra coisa, tal como, no caso de Sócrates, eventualmente existir ou não, o homem como Sócrates, assim poderá consequentemente vir também a ser. Ademais, terão de existir vários padrões relativos à mesma coisa, a saber, várias formas, assim como o animal ou bípede, ou ainda homem ele próprio, serão formas de homem. De novo, as formas consistem, então, em padrões, não apenas das coisas sensíveis, como ainda das formas elas mesmas, isto é, o gênero e o padrão das respectivas formas desse mesmo gênero, havendo por conseguinte a mesma coisa de ser padrão e cópia de si mesma. Mais uma vez, poderia provavelmente aparentar ser impossível que a substância e aquilo de que constitui substância houvessem de existir em separado. Logo, poderiam, porventura, as ditas ideias, ao serem substância das coisas, consequentemente existir em separado? De fato, no Fédon, o assunto é abordado deste modo. As formas são efetivamente as causas, tanto do ser como do vir a ser. No entanto, ainda que as formas existam, as próprias coisas tiveram a capacidade de vir a ser, consoante se constatasse haver algo responsável por originar movimento, assim como outras tantas coisas hão de vir a ser, como por exemplo uma casa ou um aro, acerca das quais sustentam aqueles não poder haver formas. É óbvio que mesmo essas coisas que conformam alegam consistem em ideias poderão, visto isso, tanto ser como vir a ser, precisamente devido a essas tais causas dessas coisas geradoras, conforme acima se referiu, e de modo nenhum tal se devendo às ditas formas. No entanto, quanto às ideias, será possível, tanto no sentido mencionado como ao se aduzir
argumentos mais abstratos, a saber, mais elaborados, ainda se prosseguir no sentido de se ir ao encontro das muitas objeções, tais quais aquelas por nós antes referidas. 6. Uma vez discutidos estes pontos, será oportuno agora voltar a reavaliar as conclusões a concernirem aos números, a consequentemente confrontarem aqueles que, justamente, alegam haver os números de ser substâncias separáveis e as causas primeiras das coisas, na medida em que o número consiste numa entidade, cuja substância não será nenhuma outra coisa senão o próprio número, conforme alguns argumentam. Então seguir-se-á a ver nele algo que é primordial, assim como algo em segundo plano, havendo de diferir consoante cada espécie, tal sendo, portanto, verdadeiro, a saber no que diz respeito às respectivas unidades, sem exceção alguma, não podendo qualquer unidade, por conseguinte, associar-se a outra unidade, ou por outro lado, haverão de ser todos, sem qualquer exceção, sucessivos, podendo qualquer um associar-se a outro, conforme alegam aqueles ser precisamente o caso do dito número matemático, visto quanto ao número matemático, nenhuma unidade poder, de maneira alguma, ser diferente de outra. Ou ainda algumas unidades deverão, nesse caso, poder associar-se, enquanto outras não, tal como sucede ao supor-se ser 2, o primeiro depois de 1, vindo depois 3, sucedendo-lhe os demais da série numérica, com as unidades respectivas a cada número, a poderem associar-se, tais como as no primeiro 2 se associam uma com a outra, ou as do primeiro 3, uma com a outra. O mesmo verificando-se com os demais números, ainda que as unidades a constarem no 2, ele próprio, sejam indissociáveis relativamente àquelas a constarem no 3, ele próprio. O mesmo acontecendo com os demais números sucessivos. Posto isto, enquanto os números matemáticos são enumerados deste modo, a saber, depois de 1 vem 2, a consistir, por sua vez, num outro 1, além de 2. O mesmo se verificando com os demais números. O número ideal, por outro lado, é enumerado da maneira seguinte, isto é, depois de 1 sucede um distinto 2, a não incluir necessariamente o primeiro 1, assim como 3, depois a não incluir obrigatoriamente o 2, assim como os demais números segundo essa série. Ou ainda, por outro lado, terá de ser uma modalidade de número a assemelhar-se ao primeiro a ter sido assim nomeado, isto é, aquele a que aludem os matemáticos, assim como aquilo que acabamos de denominar há de consistir numa terceira classe. Mais uma vez, estas modalidades numéricas deverão ser em separado, em relação às coisas, ou não serão em separado, embora no que concerne aos objetos da percepção, ainda que tal não seja aquilo que antes consideramos ser em primeiro lugar, havendo por isso de o ser, naquele sentido respectivo, de constarem tais objetos da percepção como números, a por sua vez encontrarem-se neles presentes, sejam eles, eventualmente, segundo uma outra modalidades ou, então, segundo todas elas. Tais são, portanto, as únicas maneiras de poderem os números necessariamente existir. Ademais, quanto àqueles que alegam haver ou um de ser justamente o começo bem como a substância, ou elemento de todas as coisas, assim como constituir o número algo a ser formado por um mais alguma coisa. Quanto a esses, já quase todos se pronunciaram praticamente sobre o número segundo uma destas posturas, sem que, no entanto, haja alguém a ter referido todas as unidades como sendo realmente indissociáveis. Para mais, tal tem-se verificado com razoável frequência, além de não haver alternativa alguma para lá desses trâmites acima enunciados. Contudo, alguns ainda invocam haverem ambas as modalidades do número de efetivamente existir, no sentido de que tem um antes e um depois, sendo consequentemente idêntico às ideias, enquanto, por outro lado, o número matemático diverge tanto das ideias como das coisas sensíveis,
havendo, no entanto, ambos de ser separáveis das coisas sensíveis. Havendo outros tantos, a por sua vez, advogarem apenas existir o número matemático, enquanto primeira realidade, a ser eventualmente a parte das coisas sensíveis. Além disso, os pitagóricos perfilham também a convicção de apenas ser uma a modalidade do número, a saber, o número matemático, alegando nesse sentido que não é separável, embora as substâncias sensíveis se formem a partir dele. Com efeito, concebem aqueles a totalidade do universo como sendo formada por números, ainda que os números não sejam os únicos a constarem como unidades abstratas, havendo eles, por conseguinte, de aventar a hipótese de possuírem as unidades grandeza espacial. Contudo, se assim é, e quanto a se explicar, como foi de fato primeiramente concebido, particularmente no sentido de ser porventura assim concebido com grandeza espacial, não prestam informação alguma. Mas um outro pensador chegou a afirmar que a primeira modalidade do número, isto é, o relativo às formas, é o único a existir, defendendo ainda outros tantos a ver o número matemático de ser precisamente idêntico a isto. No caso das linhas, dos planos ou dos sólidos, há de suceder o mesmo. Na verdade, alguns sustentam haver aquilo que consiste nos projetos das matemáticas de diferir daquelas coisas que advêm logo a seguir as ideias, além de entre aqueles que argumentam de maneira diversa, haver aqueles que se referem às realidades matemáticas, segundo um determinado processo matemático, a saber, particularmente aqueles que não entendem as ideias exatamente como números, assim, omitindo a existência das ideias, enquanto alguns concebem os objetos das matemáticas de uma maneira não matemática, uma vez alegarem não poder grandeza espacial alguma constar como divisível em função da grandeza, nem ser possível duas unidades tomadas aleatoriamente formarem dois. Com efeito, todos aqueles que advogam que é um elemento ou um princípio das coisas baseiam-se nos números, enquanto unidades abstratas, constituindo exceção os pitagóricos. Ainda que, por outro lado, venham a conceber os números como possuindo grandeza, conforme antes se nomeou. Posto isto, redunda conspícuo quantas são as modalidades, pelo menos a partir desta asserção, segundo as quais poderão os números ser eventualmente descritos como tal, assim como foram justamente mencionadas todas essas modalidades, havendo também de ser manifesto o quanto de efetivamente absurdo concerne a todas essas posturas, embora umas sejam realmente mais inconsistentes do que outras. 7. Em primeiro lugar, por conseguinte, há de examinar a eventualidade de poderem as unidades associar-se ou não associar-se, e depois, no caso de não poderem, a circunstância relativa a qual delas se deverá então considerar. Na verdade, será plenamente possível que qualquer unidade não se associe a outra, assim como também é possível que aquelas a constarem no 2 ele próprio não sejam associáveis com aquelas relativas ao 3 ele próprio. Além de o mesmo se verificar na generalidade, com cada número ideal, a saber, que será eventualmente não associável em relação às unidades relativas aos demais números ideais. Por agora, caso todas as ditas unidades sejam associáveis e sem diferença alguma, estamos perante o número matemático, isto é, como sendo a única modalidade de número, não podendo, consequentemente, as ideias ser números. Ademais, que tipo de número haverá, visto isso, o homem, ele próprio, ou o animal, ele próprio, ou qualquer outra forma de ser justamente? Com efeito, existe uma ideia a corresponder a cada coisa, tal como sucede com a do homem, ele próprio, ou aquela outra relativa ao animal, ele próprio. Ainda que os números ditos similares e não diferenciados sejam infinitamente muitos, havendo consequentemente qualquer 3 particular, de já não ser mais ele próprio do que qualquer outro 3. Todavia, caso as ideias não sejam números, não poderão existir de todo. De fato, a partir de que princípio
hão de as ideias advir? É precisamente o número, que advém então a partir de 1, e da díade indeterminada, havendo por sua vez os princípios e os elementos de serem assim denominados como princípio ou elementos do número, além de não poderem as ideias ser concebidas como anteriores ou posteriores aos números. Não obstante, se as unidades são efetivamente não associáveis, sendo não associáveis no sentido em que qualquer coisa não é associável em relação a outra, o número segundo este gênero não poderá, consequentemente, constar como número matemático. Isto porque o número matemático consiste, efetivamente, numa unidade não diferenciada, uma vez que as verdades deduzidas a partir de tal assim ser se coadunam com esta especificidade. Nem tampouco poderá ser número ideal. Com efeito, não há de assim imediatamente proceder de um ou da díade indefinida, e ser posto isto seguido pelos demais números sucessivos, conforme dizem 2, 3, 4. É que as unidades no 2 ideal são justamente geradas para serem em simultâneo, independentemente de o primeiro a teorizar sobre o assunto ter eventualmente afirmado ser a partir dos não iguais, a saber, terem vindo a ser quando estes foram então dados como efetivamente iguais, ou por outro lado, de outra forma qualquer, tal se devendo à ocorrência de, no caso de uma unidade ser anterior a uma outra, ser ela efetivamente anterior ao respectivo 2, a ser composto por estas, porquanto sempre que uma coisa é anterior e a outra posterior, o resultado a decorrer destas será consequentemente anterior a uma e posterior à outra. Mais uma vez, dado que o 1, ele próprio, é precedente, com o 1 particular, a ser o primeiro entre os demais, logo a seguir ao 1, ele próprio, assim como um terceiro, a ser por sua vez, o imediatamente a seguir ao segundo, e a nenhum outro podendo ser, a seguir senão ao primeiro, 1. Assim sendo, a unidade deverá, consequentemente, ser anterior aos números, depois da qual são assim justamente denominados sempre que os enumeramos, tal como sucede com a ocorrência de existir uma terceira unidade em 2, antes de 3 existir, ou uma quarta ou quinta em 3, antes de os respectivos números 4 e 5 existirem. Quanto a isto, nenhum dos pensadores se pronunciou acerca de haverem, eventualmente, as unidades de ser não associáveis deste modo, se bem que, segundo os seus princípios, sejam razoável que pudessem ser ainda deste modo, embora tal seja realmente impossível. De fato, será aceitável, tanto poderem as unidades ter prioridade ou posteridade, caso se verificasse uma primeira unidade ou primeiro 1, assim como também em relação ao 2, no caso de haver um primeiro 2, já que será razoável pressupor-se necessariamente haver depois do primeiro um respectivo segundo, e no caso do segundo, um terceiro, o mesmo valendo para os demais, que hão de assim suceder. Aliás, afirma-se ambas as coisas ao mesmo tempo, a saber, que a unidade precede uma outra unidade, havendo a segunda unidade de suceder ao 1 ideal, e que, além disso, um 2 será o primeiro depois disso. É impossível. No entanto, assim concebem eles uma primeira unidade ou 1, embora não o façam em relação a uma segunda ou a uma terceira, tal como no que concerne ao primeiro 2, não haja de então suceder um segundo ou um terceiro. Torna-se claro que isso também não será possível, na eventualidade de serem todas as unidades não associáveis, além de ter de haver um 2, ele próprio e um 3, ele próprio, valendo o mesmo para os demais números. Na verdade, se tais unidades são efetivamente indiferenciadas ou diferenciadas uma da outra, o número deverá ser enumerado por adição tal como 2, ao se adicionar um outro 1 ao 1, ou com 3 ao se adicionar outro 1 ao 2, ou 4, ao se proceder do mesmo modo. Uma vez isto, vê-se que os números não podem ser gerados da mesma maneira que geram os demais, isto é, a partir do 2 e do 1. Isto porque 2 torna-se parte de 3, e 3 de 4,
o mesmo sucedendo na ocorrência dos ditos números, a se sucederem segundo a respectiva ordem, e não obstante afirmam aqueles que 4 proveio do primeiro 2 com o 2 indeterminado, fazendo com que sejam 2 unidades de 2, e não 2 ele próprio. Além de, caso assim não seja, o 2 ele próprio será a parte integrante de 4 a lhe vir a ser eventualmente adicionado outro 2. Do mesmo modo, 2 consistirá, consequentemente, em 1 ele próprio, e outro 1, havendo todavia o outro elemento, neste caso, de não poder constar como 2 indefinido, visto haver de gerar uma unidade e não como o faz o 2 indefinido. O 2 definido. De novo, além do 3, ele próprio, e do 2, ele próprio, como será possível haver outra unidade de 3 e de 2? Mas, em que poderão eles precisamente consistir no que concerne a respectiva unidade anterior ou posterior? Com efeito, tudo isto redunda incongruente e algo fantástico, visto não poder haver realmente um primeiro 2 e depois um 3, ele próprio, devendo não obstante tal existir, se o 1 e a díade indefinidas são os supostos elementos. No entanto, caso os resultados sejam impossíveis, será também impossível constarem aqueles como princípios de geração, na eventualidade de serem tais unidades, portanto diferenciadas, uma com relação à outra, tais resultados, assim como os demais similares, só poderão ser por necessidade. Todavia, se aqueles constam como diferenciados em números diferenciados, enquanto aqueles outros, por sua vez, a constarem nos mesmos números, são indiferenciados, um em relação ao outro. Nesse caso, mesma nessa ocorrência, as respectivas dificuldades a isso decorrerem não serão menores. Com efeito, no 10, ele próprio, existem efetivamente 10 unidades, sendo 10 composto tanto destas como de 2 unidades de 5. Contudo, visto o 10, ele próprio não consistir em número aleatório algum, e nem ser composto sequer por 2 unidades de 5 ao acaso, a saber, de unidades apenas quanto a isso, as unidades a constarem neste 10 deverão consequentemente assim diferir. De fato, caso não difiram, não poderão ser possíveis as ditas unidades de 5, das quais 10 diferem efetivamente, havendo não obstante de também diferir as respectivas unidades, visto aqueles haverem de diferir. No entanto, se não diferirem, já não poderá porventura constar em 10 haver outras unidades de 5, senão apenas estas 2. Ou por outro lado, existirão outras? Mas, caso não possa haver, tal será algo incoerente, enquanto, por outro lado, caso haja, qual será então o gênero de 10, a eventualmente neles consistir? Com efeito, não poderá constar no 10 outro 10, a não ser o próprio, embora seja eventualmente necessário, de acordo com a sua postura, não haver 4 de poder consistir em 2 unidades de 2 ao acaso, com base no fato de o 2 indefinido, conforme alegam, ter assim incorporado o 2 definido e assim produzido 2 unidades de 2, uma vez assim ser a sua respectiva natureza, a logicamente duplicar aquilo que justamente incorpora. De novo, no que concerne a 2 ser uma entidade a parte das suas 2 unidades respectivas, ou ao 3 como entidade a parte das suas 3 unidades, como será isso então possível? Tal só poderá suceder ao haver um de comparticipar no outro, como homem branco, difere tanto de branco como de homem, apenas neles comparticipando, ou por outro lado, quando um é diferenciado em relação ao outro, tal como o homem difere de animal e de bípede. Novamente, algumas coisas tornam-se por contato numa outra, outras por se misturarem entre si, outras por posição, ainda que nenhuma delas haja de competir as unidades, a partir das quais 2 ou 3 se formam. Embora, ainda assim, como 2 homens não formam uma unidade a partir de ambos, tal deva também suceder com as unidades. Ademais, a ocorrência de serem divisíveis não fará a mínima diferença, uma vez também os pontos serem indivisíveis, havendo contudo o seu respectivo par de não constar de modo algum como algo à parte de si mesmo. Contudo, uma consequência a disso decorrer não poderá ser ignorada, a saber,
que existem realmente duas unidades de 2, a serem anteriores ou posteriores, o mesmo valendo para os demais números. Assim sendo, conceda-se serem as duas unidades de 2 no 4 efetivamente simultâneas, se bem que hajam de ser anteriores àquelas a constarem no 8, havendo por isso, e porquanto são geradas pelo 2, de gerar as duas unidades de 4 no 8, ele próprio. Por conseguinte, se o primeiro 2 é realmente uma ideia, as duas unidades de 2 também consistirão em ideias, de algum modo. O mesmo argumento valerá para as próprias unidades, na medida em que as unidades geradas no primeiro 2 geram as 4 no 4, havendo todas elas de assim ser ideias, sendo consequentemente uma ideia formada por várias ideias. Portanto, torna-se conspícuo que aquelas coisas, a partir das quais estas redundam ser ideias, serão por isso compostas, tal como se pudesse dizer haverem os animais de ser compostos de animais, caso haja ideias a lhes corresponderem. Na generalidade, o fato de se diferenciar unidades consiste, seja de que modo for, em algo de verdadeiramente ilógico e fictício, entendendo-se por ficção uma asserção obrigatoriamente formulada para satisfazer uma requerida hipótese. Na verdade, conforme se observa, nenhuma unidade diverge de outra em quantidade ou qualidade, havendo o número de ser ou igual ou não igual, a saber todos os números menos aquele que se forma a partir de unidades abstratas, de modo que caso um número nem seja mais nem menos que um outro, será ele exatamente igual a este, ainda que aquelas coisas que são iguais e de modo nenhum diferenciadas se tornem efetivamente as mesmas sempre que falarmos de números. Caso assim não seja, nem mesmo as duas unidades de 2 no 10, ele próprio, poderão permanecer não diferenciadas, embora sejam iguais. Devido a isso, que outra razão poderá ser alegada por aquele que justamente defende não serem aquelas diferenciadas? Mais uma vez, se qualquer unidade mais outra igual a 2, uma unidade derivada de 2, ele próprio, ou uma de 3, ele próprio, produzirá 2. Agora o seguinte, isto eventualmente há de consistir em unidades diferenciadas, havendo nesse caso de ser anterior a 3 ou antes posterior. Aparenta ser sobretudo anterior, visto uma das unidades ser com o 3 em simultâneo, havendo a outra de o ser com o 2. Ademais, pelo que nos toca, presumimos, de uma maneira geral, que 1 e 1 sejam as respectivas coisas iguais ou não iguais. Perfaz 2, tal como o bom ou o mau, ou um homem ou um cavalo, enquanto outros, por seu lado, a se aterem a tais teses, afirmam contudo que nem mesmo duas unidades poderão perfazer 2. No caso de um número relativo a 3, ele próprio não superar aquele relativo ao 2. Tal só poderá ser paradoxal, além de, se for porventura maior, não poder claramente haver nele número algum, a ser igual a 2, sendo devido a isso que este não será diferente de 2, ele próprio. No entanto, tal não é possível, caso haja um primeiro ou um segundo número. Ademais, tampouco hão de as ideias consistir em números, já que quanto a este ponto específico, estão dentro da razão aqueles que alegam haverem as unidades de ser justamente diferentes, no caso de serem efetivamente ideias, tal como antes se referiu. No que toca à forma, é ela única, se bem que, dado não serem as diversas unidades diferentes, as de 2 e as de 3 não serão obviamente diferentes. Tal será também a razão por que deverão antes aqueles sustentar que, sempre que enumerarmos segundo este modo, isto é, 1, 2, não o faremos por adição ao respectivo número dado, isto porque os números não se hão de gerar a partir da díade indefinida, nem poderá vez alguma o número ser uma ideia, já que assim sendo uma ideia terá de se incluir numa outra, havendo as formas, elas todas, de se incluírem como partes de uma só forma. Ademais, no que se refere às suas hipóteses, os argumentos daqueles são acertados, sendo, no entanto, no que concerne ao respectivo todo, inadequados é que a sua perspectiva
revela-se algo nociva, uma vez considerarem tal questão informar, ela própria, certas dificuldades, a saber, tanto no que interessa a enumerarmos, e então dizer 1, 2, 3, na medida em que o fazemos por adição ou por secções, em separado, acontecendo, não obstante, procedermos por ambos os modos. Com efeito, será absurdo procurar, portanto, especular sobre uma questão tão vasta, a implicar uma tão notória diferença quanto à respectiva essência. 8. Primeiro que tudo, será correto determinar qual seja a diferença no número, assim como aquela a constar numa unidade, no caso de aí haver eventualmente diferença. Com efeito, as unidades deverão diferir, tanto em quantidade como em qualidade, não parecendo, no entanto, nenhuma delas ser efetivamente possível. Todavia, quanto ao número, enquanto número, difere ele em quantidade. Ademais, se as unidades também houvessem de diferir em quantidade, o número haveria, consequentemente, de então divergir do número, ainda que permanecendo igual quanto ao número de unidades. Mais uma vez, serão porventura as primeiras unidades maiores ou mais pequenas, e quanto a estas, poderão elas aumentar ou diminuir? De fato, todas estas suposições são absurdas. No entanto, nenhuma delas poderá diferir segundo a qualidade, visto nenhum atributo poder lhes ser eventualmente atribuído, na medida em que, quanto aos números, a qualidade é considerada como subsequente à quantidade. De novo, a qualidade não poderia, assim vir a lhes ser imputada com base no 1 ou na díade. É que, enquanto o primeiro não possui qualidade, o segundo, por seu turno, é fonte de quantidade, sendo precisamente devido a esta entidade que as coisas são efetivamente muitas. Na eventualidade de os fatos serem realmente outros, deveriam aqueles justamente isso alegar. Assim sendo, dever-se-ia, então, nessa circunstância, determinar, isto logo no início e consoante, tal se revelasse então ser possível, a que se deve precisamente a existência dessa diferença de unidade. Além de, no caso de não se fazer isso, ser necessário precisar-se, na ocasião, qual seja essa diferença referida. Na verdade, se as ideias são efetivamente números, as unidades não poderão, devido a isso, todas associar-se, nem tampouco o poderão ser segundo ambos os modos. Contudo, não poderá de maneira alguma ser adequado esse tal processo, ao qual se referem aqueles, ao dissertarem sobre os números. São estes, com efeito, justamente, aqueles que pensam não haver ideias de todo, sejam elas desprovidas de qualidade ou enquanto identificadas com certos números, ainda que, por outro lado, considerem as realidades matemáticas, ou efetivamente existentes, havendo os números de ser justamente as primeiras realidades, entre as demais, coisas existentes, com um, ele próprio, a ser o seu respectivo ponto inicial. Com efeito, é realmente contraditório haver de existir um, a ser o primeiro das unidades de 1, conforme assim alegam, e não um 2, a ser o primeiro das unidades de 2, nem um 3, como o primeiro das de 3, valendo o mesmo para os demais. Por conseguinte, caso os fatos visados relativos ao número se confirmem, consoante possa alguém supor apenas o número matemático poder existir, ou um jamais poderá ser o ponto de partida, já que este tipo de 1 deverá diferir das demais unidades, e caso tal se confirme, terá então de haver um 2, a constituir o primeiro das unidades de 2. O mesmo sucedendo no que concerne aos demais números na dita sucessão. No entanto, se o 1 consiste verdadeiramente no ponto de partida, a verdade acerca dos números deverá, nesse caso, justamente, corresponder àquilo que Platão costumava alegar, tendo, consequentemente, de haver um primeiro 2 e 3, não sendo, consequentemente, possível associarem-se os números uns aos outros. Todavia, se porventura se advoga isto, então haverá de enfrentar, pelo contrário, inúmeros resultados absurdos, a necessariamente daí decorrerem, como referimos anteriormente. Não obstante, seja qual for o caso, na eventualidade de não ser este nem aquele,
o número jamais poderá existir em separado. Além disso, ressalta conspícuo que, a partir de tudo isto, a terceira opção será a pior de todas, a saber, aquela concepção a considerar o número ideal e o matemático como sendo um só e o mesmo. Na verdade, dois erros foram cometidos numa mesma opinião. Por um lado, os números matemáticos nunca poderão ser desta modalidade, ainda que aquele que apresenta tal postura tenha de a contornar, recorrendo a certas suposições, que serão certamente do que de mais peculiar existe. Por outro lado, terá ele obrigatoriamente de admitir todas as consequências daí provenientes, especialmente as de confrontarem aqueles que concebem o número segundo aquela concepção de formas. De fato, a interpretação dos pitagóricos consegue, de certo modo, apresentar muito menos dificuldades do que qualquer um destes pensadores antes referidos, embora, por outro lado, enferme certas excentricidades. Na realidade, não se conceber o número com a respectiva capacidade de poder existir em separado poderá, dado isso, remover muitas das ocorrências abstrusas, embora o fato de deverem os corpos ser justamente compostos de números, havendo estes de constar como números matemáticos, seja de todo impossível. Com efeito, não corresponde à verdade falar-se de grandezas espaciais indivisíveis, na medida em que, ainda que possam eventualmente existir tais grandezas, as unidades não possuem, pelo menos, grandeza alguma. Na verdade, como será possível haver uma tal grandeza de ser formada por indivisíveis? No entanto, o número aritmético, ao menos, consiste efetivamente em unidades, enquanto tais pensadores, por sua vez, identificam o número com as coisas ditas reais, havendo contudo de atribuir, ainda assim, tais formulações aos corpos, tal como pudessem estes, alguma vez, ser esses tais números referidos. Por conseguinte, é necessário que, no caso de o número ser algo real, que pode subsistir por si mesmo, haja ele de existir numa dessas modalidades antes mencionadas, assim como, na eventualidade de não poder existir em nenhuma delas, haja nesse caso o número de não ser dotado dessa natureza, a maneira, por conseguinte, daqueles que justamente a concebem, como sendo gerada especificamente para aquele em separado. Mais uma vez, poderá porventura qualquer unidade de manar da igualdade a compreender tanto o grande como o exíguo, ou, por outro lado, entre as demais unidades, umas hão concernir ao exíguo, enquanto outras ao grande. De fato, quanto a este, cada unidade de modo nenhum poderá efetivamente decorrer a partir dos respectivos elementos do número, além de não serem as unidades, já assim diferenciadas, visto ora se encontrarem umas no grande, ora outras no exíguo, havendo o exíguo de assim ser precisamente o contrário do grande. Para mais, como poderão as unidades repartir-se, segundo o 3, ele próprio? Com efeito, existe uma unidade que é ímpar, havendo por isso a saber, para justamente evitar tal dificuldade, os filósofos de ter concebido o um em si mesmo, enquanto o meio termo do ímpar. Se pelo contrário, se admite que cada uma das unidades da díade em si mesma há de, consequentemente, redundar na igualdade entre o grande e o exíguo, como poderá, visto isso, a díade em si mesma efetivamente suceder, uma vez que provém tanto do grande como do exíguo? Mas, sendo a unidade anterior à díade, e dado que, ao desaparecer a díade, posto isto, também desaparece. Nesse caso, a unidade deverá, necessariamente, ser a ideia de uma ideia, visto ser ela anterior à ideia de dualidade, assim como deverá ter sido assim concebida antes da dualidade. Posto isto, de que coisa há de ela então derivar? Certamente não da díade indefinida, visto ter sido esta precisamente a gerar a dualidade. De outro modo, será então obrigatoriamente necessário haver o número de ser infinito ou finito, porquanto os filósofos fazem justamente do número um ser em separado, e de tal maneira de se tornará impossível ser algo de finito ou de infinito.
Contudo, o fato de não poder ser infinito será com efeito evidente, uma vez que o número, enquanto infinito, não será par nem ímpar, na medida em que a respectiva geração dos números será sempre uma geração, e isto independentemente de haver o número de ser par ou ímpar, havendo por um lado, quanto age sobre um número par, de tal constar como número ímpar, além de, noutra situação, quando é o 2 a agir, produzirem-se os números pares a partir de 1. Ainda, de outro modo, sempre que números ímpares agem desse modo. Os demais números ímpares são assim produzidos. Uma vez mais, se qualquer ideia é uma ideia de qualquer coisa, e seus números são ideias, o número infinito em si mesmo há de consequentemente ser uma ideia de qualquer coisa, seja ela sensível ou outra qualquer. No entanto, não é realmente possível, nesta perspectiva, obter algo mais do que vier eventualmente a se revelar razoável em si mesmo, contanto que seja pelo menos desse modo que concebem aqueles as ideias. No entanto, seu número é finito, até onde será possível ir-se. No que concerne ao assunto, não só o fato de o ser, mas também a razão por que serão efetivamente irrelevantes. Contudo, seu número vai só até 10. Conforme alguns aventam, as formas hão de ser consequentemente insuficientes, tal como sucede com a eventualidade de 3 corresponder ao próprio homem. E nesse caso, qual será então o número a efetivamente corresponder ao próprio cavalo? Com efeito, a série dos números, por esse motivo, a corresponderem às diversas coisas, elas próprias em si mesmas, só poderá ir até 10. Por conseguinte, deverá um destes números, consequentemente, incluir-se dentro destes limites, uma vez consistirem precisamente estes nas substâncias e nas ideias. No entanto, é evidente que serão insuficientes, já que as diversas formas relativas ao animal hão de superá-los, sendo ao mesmo tempo evidente que no caso de 3 corresponder ao próprio homem, as demais unidades de 3 também o serão, já que aqueles que são segundo números idênticos são similares, de tal modo que então se verificaria um número infinito de homens. E por outro lado, se cada 3 corresponde a uma ideia, então cada um dos respectivos números consistirá no próprio homem, assim como, se não o for, pelo menos será ainda homem. Ademais, se o número mais pequeno é parte integrante de um número maior, a ser, aliás, com tal número que as unidades, a constarem no mesmo número, hão de, por conseguinte, vir a associar-se. Então, assim sendo, e na eventualidade de o 4, ele próprio consistir numa ideia de algo, tal como de cavalo ou de branco, o homem será assim parte do cavalo, caso homem seja 2. De fato, é espantoso haver ainda uma ideia de 10, e não uma de 11, nenhuma a corresponder aos números sucessivos. Mais uma vez, existem coisas que tanto são como vêm a ser, em relação às quais não existe qualquer forma. Por isso, por que razão não existem formas a lhes corresponderem? Daqui que se infira não consistirem realmente as formas em causas. De novo, é realmente paradigmática a eventualidade de a série dos números até 10 se revelar ser muito mais uma coisa real e uma forma do que o próprio 10. Com efeito, não existe geração do primeiro como coisa, enquanto no que diz respeito ao segundo, existe. Todavia, decidem eles mesmos, assim, perseverar, com a asserção de ser efetivamente completa a série de números até 10, havendo nesta instância de ter concebido certos derivados, tal como acontece com o vácuo, a proporção, o velho, e outros tantos da mesma modalidade, e tudo isto incluindo na década. Na realidade, algumas coisas, como o movimento e o repouso, o bom e o mal, atribuem-nos aos princípios primordiais, enquanto outras tantas aos números. É precisamente devido a isto que procedem eles à identificação do ímpar com o 1. Isso porque caso o ímpar implicasse 3, como poderia o 5 haver de ser ímpar? Novamente, as grandezas espaciais
e todas aquelas coisas desse tipo podem ser explicadas, sem que se tenha de ir muito para lá de um número definido, tal como sucede com o primeiro, o indivisível, a linha e depois com o 2. Todas estas entidades indo apenas até 10. Além disso, se o número existe efetivamente em separado, poder-se-ia eventualmente questionar qual destes é anterior, o 1, ou o 3, ou o 2, na medida em que o número é composto. Um será precedente, embora, na medida em que tanto o universal como a forma forem precedentes, será sempre o próprio número a ser precedente, tal se devendo à circunstância de cada unidade competir enquanto parte do número a respectiva matéria, aí agindo o número enquanto forma. Ademais, num certo sentido, o ângulo reto é anterior ao agudo, uma vez ser indeterminado, e devido à sua própria definição, ainda que no outro sentido, o agudo preceda o reto, uma vez constituir parte integrante, enquanto o ângulo reto, por seu lado, é dividido em ângulos agudos. De fato, enquanto matéria, tanto o ângulo agudo como o elemento ou a unidade são anteriores, enquanto como forma ou como substância, conforme expressa segundo a respectiva definição. O ângulo reto, assim como o todo a ser constituído, tanto pela matéria como pela substância, será anterior. Isto porque a coisa concreta aproxima-se mais da forma ou daquilo que é justamente formulado pela definição, ainda que segundo a geração seja posterior. Assim sendo, como poderá ser o ponto inicial? Na verdade, porque não é divisível, conforme alegam, não obstante tanto o universal como o particular, ou até o elemento serem divisíveis. No entanto, existem diversos pontos de início, e de várias maneiras, uma na definição e outro no tempo. Por isso, de que maneira poderá ser o eventualmente o ponto de partida? Conforme se disse antes, o ângulo reto é considerado anterior ao agudo, assim como o agudo ao reto, cada um sendo por conseguinte 1. Do mesmo modo, concebem eles como o ponto inicial de ambos os modos. Contudo, tal é de modo impossível. De fato, o universal é enquanto forma ou substância, enquanto o elemento é, por sua vez, enquanto parte ou matéria. Com efeito, cada um deles é, num certo sentido, Na verdade, cada uma destas duas unidades existe em potência, consoante o respectivo número for pelo menos uma unidade, e não por relação a um amontoado, a saber, consoante diferentes números se forme com diferentes unidades, conforme eles justamente alegam, embora não consistam numa realidade completa, sendo precisamente isto a causa de tal erro, em que vem a cair, a saber, as circunstâncias de terem conduzido a sua investigação, ao mesmo tempo que tomavam como referência o ponto de vista das matemáticas, e aquele outro relativo às definições universais, havendo por isso de terem assumido, a partir daquelas, a unidade, como o seu princípio primordial, ou então como um ponto, sendo consequentemente a unidade um ponto que não possui qualquer posição. Além disso, concebem as coisas em conjunto a partir das suas partes mais pequenas, tal qual aquilo que outros também fizeram. Por conseguinte, a unidade torna-se, assim, a matéria dos próprios números, sendo simultaneamente anterior, a havendo por outro lado de ser posterior, ao ser dois concebido como um todo, ora como unidade, ora como forma. No entanto, visto estarem empenhados em sondar o universal, conceberam a unidade, a poder eventualmente ser predicada com um número, como sendo também uma parte do número, e ainda neste mesmo sentido. Contudo, tais características não podem, de maneira alguma, competir a mesma coisa ao mesmo tempo. Se o ele próprio, é efetivamente unitário, uma vez em nada diferir de uma outra unidade de exceto se for ponto de partida, caso o 2 seja divisível, e a unidade não. A unidade deverá, consequentemente, ser como o ele próprio, muito mais do que 2 o é. Todavia, se a unidade é preferencialmente semelhante àquele
então sê-lo-á muito mais semelhante à unidade do que ao 2, havendo, portanto, cada uma das ditas unidades em 2, de serem anteriores ao 2. Todavia, negam aqueles isso precisamente, ainda que tenham ainda assim concebido o 2, como tendo sido primeiramente gerado. Não obstante, se o 2 ele próprio consiste numa unidade, e o 3 ele próprio também numa, então ambos formam um 2. Assim sendo, a partir de que coisa terá efetivamente sido gerado este 2? 9. Dado que não existe entre os números contato algum, mas antes sucessão, a saber, entre as unidades, entre as quais nada existe absolutamente, tal como entre as de 2 e de 3, podendo mesmo se questionar se hão de aqueles porventura suceder ao 1, ele próprio, ou não, se no que concerne aos termos a lhes sucederem, 2 ou qualquer das unidades, no 2 será porventura anterior. Com efeito, as mesmas dificuldades podem ser ainda encontradas no que diz respeito àquelas classes de coisas posteriores ao número, isto é, a linha, o plano e o sólido. Na verdade, alguns concebem-nos a partir daquela espécie respeitante ao grande e exíguo, tal como acontece com as linhas, ou a partir do longo e curto, com os planos, ou a partir do largo e estreito, ou com as massas, a partir do profundo e raso, a constituírem espécies do grande e exíguo. Ademais, os princípios originários de tais coisas, a justamente corresponderem ao têm sido objeto de diversos pensadores com diferentes teorias, sendo nestes também conspícuas as incongruências, as fantasias, as contradições, as quais serão, com toda a probabilidade, incontáveis. Com efeito, as ditas classes geométricas podem entrar em colisão umas com as outras, a menos que os princípios respectivos estejam implícitos em cada uma delas, de maneira tal que o largo e estreito seja também longo e curto, isto apenas sucedendo, caso tal se verifique, sempre que haja o plano de consistir numa linha e o sólido num plano. E nesse caso, como poderão os ângulos e todas essas coisas ser adequadamente elucidados? De novo, o mesmo torna a verificar-se no que respeita ao número, uma vez longo e curto, e demais modalidades, serem efetivamente atributos relativos à grandeza, embora não haja obrigatoriamente a grandeza de neles consistir, não mais do que a linha, assim há de consistir no retilíneo e curvo, ou os sólidos, quanto ao suave e rugoso. Note-se que todas estas noções partilham uma dificuldade, que ocorre comumente no que concerne à espécie de um gênero, sempre que se coloca a questão dos universais, isto é, se porventura se trata do animal ele próprio ou de qualquer outra coisa, a não ser o animal ele próprio que se insere no domínio do animal particular. Tal será a verdade na condição de não ser universal, em separado em relação às coisas sensíveis, a não apresentarem por isso qualquer dificuldade. E todavia, caso o e demais números sejam separáveis, conforme afirmam aqueles que advogam tais posturas, não será nada fácil solucionar a dificuldade. Mediante se possa dizer, nada fácil a significar que é impossível. De fato, logo que conseguimos apreender a unidade no 2, ou no número de uma maneira geral, será que realmente apreendemos a coisa em si mesma, ou outra algo qualquer? Com efeito, alguns fazem derivar as grandezas espaciais a partir da matéria efetiva deste tipo, outros a partir dos pontos, havendo nesta situação de serem dos ditos pontos encarados não como mas antes como algo parecido com ou de uma matéria diversa, tal como o é a pluralidade, ali não ser, não obstante, idêntica, havendo neste sentido em particular os princípios de enfermarem de certas dificuldades mais ou menos semelhantes. Na verdade, a matéria é apenas uma, assim como a linha, o plano ou o sólido também hão de ser, sendo a partir do mesmo elemento que há de então, de mandar uma só e mesma coisa. Contudo,
consoante sejam as ditas matérias, mais do que uma, correspondendo uma à linha, uma outra ao plano, ou ainda outra ao sólido. Encontrar-se-ão, visto isso, elas por conseguinte implícitas, uma na outra, ou pelo contrário, não hão de encontrar-se, de modo a assim, mesmo nessa condição, se obterem os mesmos resultados, posto o plano não haver de conter em si uma linha, ou por outro lado, haver de consistir numa linha. Mais uma vez, quanto a como há de o número efetivamente consistir, tanto no um como na pluralidade, não afirmam eles coisa alguma, nem fazem qualquer tentativa para o explicar. E, no entanto, por mais que se pronunciem, verificam-se as mesmas objeções, particularmente no que concerne aos que aventam ser o número com base tanto no como na díade indefinida. De fato, temos assim quanto a um desses pontos de vista, a então fazer gerar o número a partir da pluralidade universalmente predicada, e não a partir de uma pluralidade particular, além daquele outro a precisamente o conceber, por seu lado, como gerado a partir da pluralidade particular, como sendo o primeiro, visto o 2 ser considerado a primeira pluralidade. Por conseguinte, não existe praticamente diferença alguma. Embora as mesmas dificuldades ocorram, logo posto isso, será, porventura, uma mistura mútua, uma posição, uma mescla ou uma geração, e por aí adiante. Mas poder-se-ia, sobretudo, aventar a seguinte questão a saber: se cada unidade é de que coisa há de então provir? Com efeito, cada não é o ele próprio, e se assim é, deverá nesse caso originar-se tanto no ele próprio, e na pluralidade, ou por outro lado, numa parte dessa pluralidade. Na verdade, alegar-se consistir a unidade numa pluralidade é algo absolutamente impossível, uma vez tal ser indivisível, visto envolver inúmeras objeções, fazê-lo ser gerado a partir de uma parte dessa pluralidade, devendo com efeito cada parte ser justamente indivisível, ou não sendo, será uma pluralidade, havendo assim a unidade de ser divisível, com os respectivos elementos a efetivamente não consistirem nem no nem na pluralidade, visto as unidades singulares não provirem da pluralidade ou do De novo, aquele que advoga esta opinião, de maneira alguma se pode justificar, ainda que venha a propor, no entanto, outro número, já que a sua alegada pluralidade de indivisíveis se resume a um número. Para mais, dever-se-á então indagar, levando também em conta tal teoria, no sentido da eventualidade de constar o número como infinito ou finito. Na verdade, primeiro terá então ocorrido, conforme parece, uma pluralidade, finita em si mesma, a partir da qual, assim como a partir do provém o número finito de unidades. De fato, existe ainda outra pluralidade, a ser a pluralidade em si mesma, que é justamente uma pluralidade infinita. Que tipo de pluralidade há de ser esta pluralidade? A constituir precisamente aquele elemento que coopera com o Poder-se-ia, obviamente, outra vez indagar acerca do ponto, a saber, esse tal elemento, a partir do qual concebem eles as grandezas segundo o espaço. Na realidade, tal não será certamente apenas ou o único ponto, ainda que mesmo assim lhe seja lícito alegar, com base no que eventualmente ocorrer, a partir dos demais pontos. De fato, tal será certamente a soma de alguma distância, mas o ponto, ele próprio, nem tampouco, por outro lado, poderá haver parte alguma, indivisível relativa à distância, na medida em que os elementos, segundo os quais são justamente concebidas as unidades, constituem partes indivisíveis, na pluralidade, havendo, por sua vez, o número de se formar de indivisíveis, enquanto, pelo contrário, as grandezas não. Todas estas objeções, nesta situação, assim como outras tantas, do mesmo teor, atestam com a maior clareza não poder o número, e as grandezas espaciais, existir em separado em relação às coisas. Mais uma vez, a disputa entre as várias explicações, no que concerne ao número, é justamente se toma de ser eventualmente incorreto alegar fatos que, sem certeza alguma, só trazem confusão para as especulações, é que aqueles que os concebem como realidades matemáticas apenas existirem por si,
e em separado das coisas sensíveis, no momento em que descortinam essa dificuldade respeitante às formas e a sua correlativa natureza fictícia, logo abandonam o conceito de número ideal, contrapondo o matemático. No entanto, aqueles que tanto se empenham em conceber as formas como simultâneas dos números, embora não consigam entrever, na eventualidade de se aventar tais princípios, como poderá o número matemático existir em separado em relação ao número ideal, concebem, dado isso, o número ideal e o matemático como sendo um só e o mesmo, isto é, segundo os respectivos termos, posto o fato de terem sido efetivamente eliminados os números matemáticos, tal se ficando a dever a ocorrência de apenas formularem hipóteses que lhes são privativas, não o sendo certamente em relação às formulações matemáticas. Ademais, aquele que foi justamente o responsável por formular a existência das ditas formas, além de constarem elas como número, e de existirem efetivamente enquanto realidades dos objetos matemáticos, procedeu necessariamente à respectiva separação entre os dois. Por conseguinte, poderá inserir-se estarem todos eles certos sob um certo prisma, embora não estejam em relação ao respectivo todo. Trata-se, aliás, de um fato que é confirmado por eles próprios, uma vez que os seus argumentos não se encontram de acordo e estão em conflito uns com os outros. A respectiva causa reside na circunstância de as suas hipóteses e os seus princípios serem efetivamente falsos. Na verdade, muito dificilmente se poderá fazer algo de bom a partir de um mal material, já que, conforme diz Epicarmo, assim que falou, viu-se logo que estava errado. Todavia, no que concerne aos números, as questões que foram justamente levantadas, assim como as respectivas conclusões inferidas, são suficientes. Ou então, enquanto aquele que já se persuadiu poderá eventualmente ainda vir a ficar mais persuadido, com uma discussão mais longa. Aquele que, por seu lado, ainda não ficou persuadido, nunca poderia, de outro modo, mais se aberar de tal convicção. Além disso, visto no que diz respeito aos primeiros princípios e às causas primordiais, ou ainda aos elementos, as opiniões formuladas, precisamente por aqueles que apenas investigam a substância sensível, já terem sido justamente por nós abordadas dos nossos estudos sobre a física, além de não serem aqui as visadas pela presente investigação, ainda que essas teorias, justamente advogadas por aqueles que sustentam haver outras substâncias, além das sensíveis, devam ser consideradas como apenas secundariamente relevantes, especialmente depois daquilo que temos vindo a mencionar, dado alegarem alguns serem tanto as ideias como os números essas mesmas substâncias, havendo os seus respectivos elementos de justamente ser elementos e princípios das coisas reais. Dever-se-á, por conseguinte, averiguar o que aqueles então rigorosamente alegam e a maneira como o fazem. Por outro lado, outros advogam ser os números, e neles incluído os matemáticos, havendo eles de ser considerados posteriormente, ainda que no que concerne àqueles que justamente creem nas ideias, haja de se fazer uma espécie de levantamento a abranger tanto a sua maneira de pensar, como a dificuldade consequente em que vem a cair. Com efeito, concebem simultaneamente as ideias como universais e investigam-nas como sendo em separado e individuais, algo que é efetivamente impossível suceder conforme antes se referiu. De fato, o motivo pelo qual aqueles que assim descrevem as substâncias como universais, a virem por este modo a combinar duas características apenas numa, reside na circunstância de não conceberem realmente as substâncias como idênticas às coisas sensíveis. Na verdade, julgaram eles haverem os ditos particulares, no mundo sensível, de se encontrar num estado de fluxo, não podendo nenhum deles assim permanecer, embora, visto isto, o universal tivesse permanecido em separado em relação a tudo isso, constituindo outra coisa qualquer. Além disso, Sócrates impulsionou esta teoria, conforme justamente referimos na discussão antecedente, com as suas definições,
sem que todavia tenha alguma vez concebido os universais, enquanto discriminados dos individuais, havendo portanto de ter procedido, quanto a isto corretamente a saber, a não os ter separado. Então torna-se verdadeiramente manifesto, com base nos respectivos corolários, na medida em que sem o universal não será possível obter-se conhecimento algum, havendo todavia a separação de precisamente consistir na causa das objeções a justamente serem invocadas, no que diz respeito às ideias. Os seus sucessores, contudo, consideraram ser tal necessário, na ocorrência de se verificar quaisquer substâncias, para lá das substâncias sensíveis e transitórias, a saber, que deveriam ser em separado, sem implicarem noutros, ainda que mesmo assim concedessem uma eventual existência em separado a estas substâncias enquanto predicadas universalmente. Daqui, obviamente, decorrendo serem os universais e os individuais praticamente o mesmo gênero de coisa. Nisto, quanto ao dito assunto, deveria precisamente constar uma dificuldade inerente, em conformidade com o que temos estado a alegar. 10. Que nos seja finalmente permitido mencionar um tópico que suscita alguma dificuldade, tanto para aqueles que sustêm haverem as ideias de existir, como para aqueles outros que não o creem, conforme foi antes referido no início, quando se abordou tais questões. Na eventualidade de não se conceber as substâncias como em separado, assim como mediante aquele modo segundo o qual são as coisas individuais, ditas como existindo em separado. Nesse caso, haveremos de eliminar a substância no sentido em que precisamente é ela entendida como substância. Não obstante, caso se conceba as substâncias como sendo em separado, como será possível, assim, entender os seus respectivos elementos e os seus princípios? Na situação de serem efetivamente individuais e não universais, as coisas reais serão precisamente no mesmo número que os respectivos elementos, não podendo os elementos ser conhecidos. Na verdade, no que toca às sílabas na fala, são elas substâncias, havendo os seus respectivos elementos de ser elementos dessas substâncias, além de, nesse caso apenas se verificar um só ba, e apenas um no que toca a cada sílaba, uma vez não serem elas universais, ou as mesmas segundo a forma, mas antes consistirem cada qual uma segundo o número, e uma esta, e de maneira alguma uma modalidade assim denominada, segundo o nome comum, novamente supondo aqueles, que apenas aquilo que uma coisa é, consiste justamente numa só, segundo cada caso. Ademais, se as sílabas são efetivamente únicas, também o serão as partes que as constituem, não se verificando por este motivo mais unidade de A do que uma só, nem mais que um entre os demais elementos, com base no mesmo princípio, a consagrar justamente não ser possível existir no número plural uma sílaba idêntica. Contudo, se assim é realmente, não poderão consequentemente existir outras coisas além dos elementos, havendo apenas os ditos elementos. De novo, os elementos nunca poderão tornar-se cognoscíveis, uma vez não serem universais, havendo o conhecimento de ser, pelo contrário, o dos universais. Tal redunda conspícuo tanto a partir das demonstrações como das próprias definições, porquanto não se poderá concluir haver este triângulo com os seus respectivos ângulos, iguais a dois ângulos retos, a menos que todo o triângulo possua justamente os seus respectivos ângulos, como iguais a dois ângulos retos, nem que este homem seja um animal, a menos que todo homem seja efetivamente um animal. No entanto, caso os princípios sejam universais, tanto hão de ser universalmente as substâncias, a partir deles formadas como AD, por isso mesmo, a não substância de ser anterior à substância, havendo-se tal a circunstância de o universal não consistir necessariamente numa substância, havendo, não obstante, o elemento ou o princípio de ser universal, sendo consequentemente esse elemento ou princípio anterior às coisas de que são eles esses princípios ou elemento. Em suma, todas estas aporias hão de daí decorrer, particularmente, quando aqueles concebem as ideias a partir dos elementos, ou ainda,
quando invoca um poder a vir ao mesmo tempo, e a parte da substância, que por sua vez possui a mesma forma, ideias a constituírem por sua vez uma entidade em separado. Não obstante, tal como sucede com os elementos da fala, a saber que a unidade de A e a de B poderão eventualmente ser muitas, não havendo qualquer necessidade de haver um A, ele próprio, ou um B, ele próprio, além dos muitos mais que hão de eventualmente haver. Nesse caso, e na medida em que tal se constatar assim ser, um infinito número de sílabas há de consequentemente verificar-se. Assim sendo, a asserção de todo conhecimento ser efetivamente universal, com os respectivos princípios das coisas a serem também universais e substâncias não separadas, suscita realmente entre as demais objeções levantadas a maior dificuldade, ainda que pelo menos num certo sentido tal asserção valha como verdadeira, embora no outro não o valha de todo. De fato, o conhecimento, à semelhança do verbo conhecer, significa duas coisas, uma segundo a potência e outra segundo o ato. A potência, sendo universal, indefinida enquanto matéria, concerne ao universal e ao indefinido. O ato, a saber, a atualidade, ao ser definido, concerne a um objeto definido, a ser um este. A, por sua vez, concernir a um este. Contudo, ao ser per acidens, isto é, por acidente, a vista contempla a cor universal, uma vez que esta cor individual, que é precisamente assim vista, consiste na cor, assim como este A individual, que o gramático justamente contempla, consiste num A. Com efeito, seus princípios devem constar como universais. Aquilo que terá nisso origem deverá, por conseguinte, também ser universal, tal como sucede com as demonstrações. Isto é, se isto é assim, nada poderá, por consequência, haver com a capacidade de existência em separado, isto é, sem substância. Todavia, é claro que o conhecimento é universal num certo sentido, e no outro não.